Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus está fazendo aqui o Sermão do Monte. Nós começamos já a ver anteriormente esse sermão e ele vem trazendo vários conhecimentos sobre a vida, várias informações importantes para nós. E aqui ele diz: não julguem para não serem julgados. E ele estabelece que haverá um critério: vocês serão julgados pelo modo que julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Esse momento aqui do texto, ele é muito central ao Evangelho, porque ele estabelece um pilar da nossa relação com os outros. E esse pilar, ele está assentado sobre um fundamento da nossa relação com Deus. Deus é o julgador, o único julgador. E ele decidiu nos perdoar em Jesus Cristo. E então, nós não devemos ser os julgadores dos outros. E ainda mais, se nós resolvermos partir para o julgamento, seremos julgados também, e ainda mais, pelos mesmos critérios que usamos. E aqui eu vejo um paralelo até com aquela história já conhecida da mulher apanhada em adultério e que Jesus desafia a quem não tem pecados a atirar a primeira pedra. E ali, se alguém tivesse começado a atirar pedras, provavelmente a humanidade estaria extinta, como eu vi uma vez um sábio dizer, porque uns apedrejariam aos outros e o último apedrejaria a si mesmo, porque ninguém é isento de pecado, ninguém é isento de culpa. Então, nos cabe, na verdade, é o não julgar, é o não olhar para outro com o dedo apontado. E nós devemos, na verdade, exercer o nosso discernimento, que é diferente de julgamento. Discernimento é a capacidade que Deus nos deu para nós separarmos em categorias. Eu posso, por exemplo, discernir se uma certa pessoa é alguém com quem eu quero manter uma amizade ou não. Isso é diferente de julgamento, porque o julgamento implica em uma sentença. Ao final, eu devo sentenciar essa pessoa. E o discernimento, na verdade, ele vai implicar numa ação minha, numa decisão própria a respeito da minha vida. O Senhor continua e fala o seguinte: por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Aqui, claro, é um exagero que ele está usando para deixar evidente o tamanho do erro, né? É como alguém realmente se preocupar com uma coisa mínima na vida do outro e é uma coisa gigantesca na sua. Na verdade, é muito mais fácil e óbvio e necessário que cada um de nós corrija os próprios caminhos do que se meter a corrigir o caminho alheio. Como pode dizer para o amigo, né? Deixe-me ajudá-lo a tirar o seu cisco do olho se você não consegue ver o tronco em seu próprio olho. E aqui o Senhor novamente usa a palavra hipócrita. Ator, você que usa máscara, primeiro livre-se do tronco em seu olho e depois verá o suficiente para ajudar o seu amigo. Aqui é interessante que ele propõe um caminho e um método. É primeiro necessário uma autoavaliação, uma crítica profunda de si mesmo, para então ajudar o outro. Nós podemos ajudar uns aos outros nessa caminhada e, em amor, a gente ajudar o outro a corrigir o seu caminho, mas é necessário primeiro uma busca própria de correção, primeiro uma abertura do próprio coração para o Evangelho, para a mudança de direção. E aqui o Senhor traz uma outra frase que eu quero ressaltar que ela está num contexto. Nós já vimos algumas vezes a importância de interpretar as frases ditas na Bíblia dentro do seu contexto. E aqui nessa sequência, enquanto Jesus fala sobre a importância de corrigir a si mesmo, para então poder ajudar o outro, ele fala: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Na legislação hebraica, esses animais, os cães, os porcos, eles eram considerados animais impuros. Os porcos eram, e são até hoje, né, completamente impróprios para a alimentação de um judeu, não são aceitos. Então ele está fazendo aqui novamente o uso de uma figura de linguagem, um exagero, né, muito grande, né, dar algo santo aos cães e dar pérolas para porcos. E ele fala que isso é inadequado. Existem algumas interpretações apontando para que as pessoas não lancem para pessoas
não sei se seria adequado dizer incapacitadas, as coisas melhores, mas se a gente olhar para o contexto do texto, o contexto dessa frase, Jesus vem ensinando sobre julgamento. Então me parece muito mais adequado interpretar esse texto, essa frase dentro do texto como um todo e entender que nós temos algo santo e nós temos algo que é semelhante a pérolas, que é a capacidade de discernimento. E nós devemos usar isso com excelência para buscar o próprio caminho de correção, em primeiro lugar. E usar esse discernimento que Deus nos dá para transformá-lo em julgamento do próximo é equivalente a pegar algo santo, um presente de Deus, e jogar para os cachorros comerem, ou pegar pérolas, presentes de Deus valiosos, e jogar para os porcos. Eu não desprezo as demais interpretações, mas como nós temos um texto dentro de um contexto, eu prefiro entender dessa maneira. O Senhor prossegue e fala sobre os pedidos, sobre as orações. E ele fala, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E ele insiste que as pessoas que procuram, que batem, que estão atrás, elas recebem aquilo que procuram. E ele aqui está falando sobre a gente conversar com Deus e apresentar nossos pedidos. Então ele apresenta um paralelo muito claro. Se o seu próprio filho lhe pedir um peixe, um pão, você não dará uma pedra no lugar de um pão para que ele coma. Você não vai querer enganar uma criança com uma pedra para que ela ache que é um pão. Ou se ele pedir um peixe, você não vai dar uma cobra para essa criança, para o seu filho. E então o Senhor fala, se vocês que são pessoas más, porque todos nós somos, todos nós pecamos, se nós sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bons presentes aos que o pedirem. E aqui Jesus então nos ensina e insiste conosco na importância de nós abrirmos nossos corações a Deus e confiarmos na bondade dele, que ele trará a nós aquilo que é bom e não a relação com Deus como aquelas figuras de histórias, de filmes, de lendas. Por exemplo, aqueles gênios maldosos, que a pessoa tem que cuidar muito com a frase que diz, porque ele vai transformar essa frase para trazer algo na literalidade dela que é ruim. Tem gente que acha que a gente se relaciona assim com Deus, que tem que cuidar com o que pede, tem que saber pedir. E eu já ouvi alguns ensinos sobre isso, Olha, peçam direito, cuidado com o que você pede. E eu prefiro acreditar nesse texto que fala na bondade de Deus e também juntando com as Escrituras como um todo e outros textos que ensinam que Deus, ele nos vai dar o que é bom. Mesmo que a gente peça algo errado, ele é um Pai bondoso. Então, eu não me preocupo com isso e se fosse você também não me preocuparia. Muito mais importante é ter o foco em ter relacionamento com Deus, em conversar com ele e abrir o coração. E ele mesmo vai nos ensinando ao longo da caminhada, vai colocando impressões no nosso coração sobre aquilo que é o melhor, aquilo que é o certo e vai nos aprimorando ao longo do tempo e do caminho que estamos com ele. E o Senhor fala aqui a famosa regra de ouro: em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. A lei e os profetas é uma expressão antiga que designa o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E Jesus está ensinando que o resumo disso tudo é fazer ao outro o que desejamos a nós. Ou seja, nós queremos sempre o melhor para nós, então fazemos aos outros o melhor. Curioso aqui que Jesus não faz menção, por exemplo, aos gestos e atos da assim chamada adoração. Nos dias de hoje, nós conhecemos esses gestos e atos como aqueles expressos normalmente em um ambiente de celebração, onde as pessoas, por exemplo, cantam, oferecem de alguma maneira o seu tempo para Deus, ou fazem isso no silêncio do seu quarto, no recesso do seu lar. Jesus está falando aqui que a essência de tudo é a relação correta com o outro. E isso me faz pensar que a melhor maneira de eu adorar a Deus, a quem eu não vejo, a quem eu não toco, é eu cuidando daqueles que Ele ama, fazendo o bem para aqueles que Ele criou, aqueles que eu vejo e toco, que são as pessoas ao meu redor, que é o meu próximo. Então eu acredito, baseado nesse e em outros textos da Escritura Sagrada, que a adoração que nós podemos apresentar a Deus, ela se traduz perfeitamente no cuidado com o próximo, no amor ao próximo, na regra de ouro de fazer aos outros o que desejamos a nós. E também nós, juntando com outros ensinos da Escritura, vamos perceber
que qualquer forma de adoração em algum formato de culto, ela é vã e vazia se ela não vier acompanhada de uma prática de vida cotidiana que seja coerente com esse Deus a quem nós celebramos. Esse aqui é mais um trecho daqueles da Escritura que faz a gente pensar, que faz a gente meditar, que faz a gente fazer uma grande autoavaliação. E eu gostaria de sugerir mais uma vez que você tenha diariamente o seu tempo para isso, para ler a Bíblia, meditar sobre o texto, para falar com o nosso Pai, conversar com Ele em oração e então partir para o seu dia. Esse é um momento enriquecedor. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E você que veio até aqui conosco, inscreva-se no nosso canal também e ative aí o sininho das notificações para que você sempre receba os novos conteúdos que nós postamos aqui todas as semanas. Se você gostou desse conteúdo, deixe também o seu joinha, o seu gostei. Isso vai ajudar o sistema da plataforma a entender a relevância desse conteúdo para que ele seja oferecido também a outras pessoas. E comente aqui a sua experiência com o Evangelho de Mateus, em especial com esse trecho do capítulo 7. Fale um pouco sobre a sua experiência e compartilhe com os outros. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Um grande abraço e até a próxima.